Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Sheila Dalmasco e eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês a leitura da semana dos nossos ativos financeiros. Nós vamos falar hoje da movimentação do ouro, que a gente vem com a linha de raciocínio do ouro, do DXY, e a gente também vai dar uma passadinha no dólar e ien novamente. Então, vou repetir esses três ativos, que são os mesmos ativos que a gente viu na semana passada, então a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento do movimento dele, no movimento do preço, né, frente ao mercado. E para quem quiser também aprofundar a leitura fundamentalista no blog, na nossa descrição, aqui embaixo no YouTube, a gente vocês conseguem ter acesso tanto às nossas redes sociais, quanto acesso a esse blog, né? Que é essa leitura que você pode estar fazendo aí ao longo da sua semana, do seu dia, frente ao mercado, tá? Então, aqui eu vou compartilhar minha tela com os senhores e vocês vão poder aí acompanhar as nossas leituras, tá? Inicialmente, eu vou falar um pouquinho do DXY, tá? Acho que é bem importante a gente ter uma noção clara e nítida de como que está o comportamento do dólar frente às outras paridades, e por essa razão a gente pode aprofundar o conhecimento, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, né, as notícias frente ao dólar, mas o dólar tem tido os resultados muito bons ao longo desse tempo, mas os dois últimos relatórios me preocuparam muito em relação à taxa de emprego e de desemprego. Tanto agosto como setembro fechou negativo, né? A gente teve um aumento de desemprego e uma diminuição na capacidade de acolher as pessoas, né, para trabalhos. Entretanto, o índice de compras dos gerentes de compra, né? Como que está esse índice, né, frente aos gerentes de compra? O que que significa esse índice, né? Todos os gerentes de compra, de grandes empresas, né, apresentam relatórios da capacidade de consumo deles. Então, né, de consumo, de insumos, né? Então, está positivo, ou seja, o país ainda está com aquecimento, ainda está com poder de compra, né, bem interessante, mas não sabemos até quando esse cenário vai continuar, tá? Então, aqui, ó, nitidamente, eu pegar minha canetinha aqui para vocês acompanharem, nitidamente, vocês já percebem aqui, ó, uma queda logo no início do mês, né, que foi um dos primeiros relatórios que veio, inclusive no dia de ontem nós tivemos esse relatório frente ao dólar, indicando perda de capacidade de absorção de novos empregados, né, então a taxa diminuiu. Acredito que o fluxo de queda, obviamente, tenha vindo disso, mas a gente também pode fazer um encontro dentro da análise gráfica, que eu acho que é bem fundamental a gente trazer essa leitura frente ao gráfico. Então, veja só, ele toma aqui um fôlego até mais ou menos o preço ali dos 114.722 e abre o mês de outubro em queda, tá? Se vai se manter assim, a gente não sabe, tá? Os relatórios, né, conforme a gente acabei de falar para os senhores, estão positivos para o dólar, né? Tá fluindo. Essa alteração da taxa de juros que aconteceu em setembro foi relativamente boa, poderia ter sido um pouco mais agressiva, né? Mas foi boa. Mas a gente está começando a colher os frutos de uma má decisão ou de um grande risco que aconteceu lá em 2018, em 2020, que os Estados Unidos insistiu na impressão de moeda aí para o mundo aí, tá? Então, nós temos esse cenário e, obviamente, dentro de uma leitura gráfica, ó, tá a marcação aqui tanto do 117.270 quanto o do 120. Essa marcação do 117, só para recordar os senhores, foi uma projeção que nós fizemos do rompimento dessa região aqui, ó. Dessa região aqui. Então, o rompimento dessa região aqui, nós fizemos aí
a perna de alta, que indicaria mais ou menos a região onde poderia chegar o preço, tá? Então, ó, dentro do cenário que a gente pode ver gráfico, né? Dentro da continuação do movimento de queda, essa região aqui de preço pode ser a região de parada do nosso dólar, né? Ele também pode buscar aqui a linha de tendência de baixa, que também tem uma região boa de suporte, que é o reteste, né? Que foi o reteste, né? Que a gente chama na literatura também de bipolaridade, né? Que é quando rompe um suporte e uma resistência, ele retesta aquela região chamada de pullback. Então, ele tem toda essa região aqui como uma região de decisão, caso ele venha para esse ponto de cá, para manter, de repente, o movimento de alta dele, né? Dentro de um movimento de pivô, ele tem aí uma possibilidade de manter a alta. O que vai caracterizar uma reversão, tá? Uma perda, de fato, né? Apresentando graficamente, Sheila, graficamente, como é que eu poderia imaginar uma reversão aqui? Ele perdendo principalmente essas regiões aqui de preço e da marcação nossa da linha de tendência de alta, tá? Ah, nós estamos falando aqui do tempo gráfico do diário, ele perdendo a máxima dessa vela aqui, deixa eu riscar nossa vela aqui, essa vela aqui, perdendo essa região aqui, que é a nossa referência, ele pode continuar tendo força lá para cima, tá? Então, é aguardar para ver qual vai ser o cenário do dia de hoje. Se você está a favor do dólar frente às outras paridades, aproveita que hoje pode ser um movimento de baixa para os outros pares, tá? Porque o dólar está se valorizando. E você aproveitar aí o movimento dele frente a outro mercado. Ó, né? Ele está definitivamente conseguindo ter força assim, para alta e pode ser que ele realmente venha para essa região aqui e se ele romper essa região, ele vai continuar o movimento dele fazendo aquele zigue-zague de pivô que eu apresentei para vocês, tá? Outro ativo que a gente vai dar uma olhada, XAUSD, vamos olhar aqui, gráfico da Vantage. O ouro belamente foi buscar a nossa linha de tendência de baixa que a gente apresentou aquela vez lá, vindo da onde? Opa, perdão, gente. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Vindo o quê? Do topo histórico, ó. Isso aqui é o topo histórico. Desde o topo histórico ele vem respeitando a tendência, ó. E aí ele se mantém aqui no movimento da tendência, tá fazendo uma retração, encontrou uma região de suporte, que inclusive eu falei isso no blog, né? Mais ou menos a região de 17,40, para então seguir possivelmente a tendência dele aqui, tá? De baixo. Principalmente se ele romper essa região aqui, o fluxo pode ser bem alto para ele continuar, tá? Bom, outro ponto de parada interessante aqui, esse preço, caso essa região aqui, ó, deixa eu redesenhar aqui. Essa região aqui, que é uma região de fundo, tá? Não é necessariamente um suporte, porque o suporte foi aqui em cima daquela região lá atrás, ó. Deixa eu voltar aqui para o senhor, ó. A região de suporte aqui, ó. Vou fazer a marcação e vou até trocar de cor aqui para vocês, ó. Botar amarelo, botar amarelinho, ó. Olha lá, região de suporte, tá vendo? Pode ser que ele busque isso aqui e esteja, de fato, tentando fazer a reversão, tá? Mas o ponto do preço onde ele parou não é um indicativo de suporte, ó. Ele encontra aqui, ó, com essa região de cá que não tem nenhum fundo nessa região. Perceba que o fundo está mais aqui ou mais embaixo, né? Então, continuo acreditando no movimento de queda, principalmente porque eu acabei de mostrar para vocês aqui que o dólar pode manter uma linha de raciocínio de alta e automaticamente vai fazer com que os pares que têm um dólar como cotação, no caso aqui, ó, o dólar está como na estrutura da nossa paridade, está como uma moeda cotação, vai conseguir ter força para baixo, tá? Então, continuo mantendo a linha de raciocínio aqui
com os senhores para baixo, joguei aqui para o H4, o tempo gráfico do H4, e ele respeita belíssimamente essa região e vem embora, tá? Esse pode ser um ponto de parada dele para o dia de hoje ou para o dia, para a semana e tentar pegar aqui o fluxo de venda nesse ponto aqui para se continuar o movimento, tá? E aí agora eu trago para vocês o dólar ien, que é um par assim que também pode seguir a mesma linha de raciocínio, gráfico aqui, a mesma linha de raciocínio do do dólar, obviamente. Aqui na nossa estrutura do dólar ien, a gente tem o dólar como moeda base, né? Aqui a gente percebe claramente uma acumulaçãozinha acontecendo, ele está resistindo bastante a essa região aqui, né? Tentou ter força para baixo, está tentando subir, e nós temos o nosso ponto de parada, ou seja, todos esses dias que a gente, né, desde a semana passada, ele vem acumulando, ele não conseguiu ainda tomar uma direção ou de alta ou de baixa. Então, para quem for operar nessas regiões, procure sempre trabalhar nas extremidades em favor da tendência. Então, aguarde ele chegar nesse fundo aqui para você comprar, conseguir botar um stop um pouco mais favorável para você e, obviamente, aproveitar o fluxo da tendência. Quem quiser entender que a acumulação tá até esse ponto aqui também tá perfeito, tá? Quiser marcar tudo também é coerente. Mas eu prefiro acreditar que aqui é o topo da acumulação e basicamente aqui é o fundo da acumulação. Pode haver o escape, conforme vocês estão vendo, mas eu ainda acredito também na continuação de alta desse ativo frente ao comportamento do dólar que eu acabei de analisar aqui para vocês, tá bom? Então, nossa análise está pronta. Eu espero que vocês aproveitem os pontos de entradas e de saídas frente ao comportamento do ativo. Mantenha aí a lógica da direção do dólar, né? Tentem seguir o dólar nesse sentido, mas estejam atentos que talvez para início do ano que vem, finalzinho desse ano, o dólar pode dar uma reviravolta aí e a gente tem que aproveitar esse momento também, tá bom? Beijo, boa sorte!